Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui no mais um nosso fórum interestadual de debate do nosso setor e hoje a pauta é a básica, o que o Damasceno definiu para falar conosco aqui um pouco, é o arcabouço no Senado, né? E a reforma tributária na Câmara. Câmara. Então, vamos lidar com isso aí. Tem mais uns subassuntos aí que ele deve comentar e vamos, se Deus quiser, ter uma boa reunião e pedir mais uma vez, né, para Deus inspirar o Damasceno, para ele poder ir passando para nós aí as novidades. Então, vamos lá, que tenhamos uma boa reunião. Com você, doutor. Muito bem, pessoal. Deixa eu só passar aqui o link para o Vanduí. Pronto. Muito bem. Eu estou um pouco rouco. Boa tarde a todos. Boa tarde. Também tem a Raíssa, que está aí na tela conosco. Hoje, Sandoval, nós pegamos, somente para a questão de atualização, esses principais pontos que já vimos discutindo neste fórum, que é a questão do arcabouço. E perguntam sempre se o arcabouço tem alguma ligação, se o arcabouço tem alguma ligação com a reforma tributária ou não. Então, eu vou começar respondendo que o arcabouço não tem vinculação com a reforma tributária, é um sistema de controle das contas públicas e tramita à parte. A reforma tributária é o sistema tributário nacional, está sendo alterado, ele que foi instituído na Constituição de 88, são assuntos totalmente diferentes, inclusive com o caminhar um pouco diferente. Então, nós vamos abordar isso aí. E dois assuntos que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da multa, a multa pelas obrigações acessórias, que tem estado, tem município, então tem uma variação muito grande dessa multa e o Supremo Tribunal Federal também está caminhando para colocar uma limitação em 2 pontos. Ponto, o percentual da multa e o segundo ponto, a base de cálculo dessa multa. Hoje, basicamente, por exemplo, só nas 27 unidades, 11 unidades aplica sobre o valor total da operação e, às vezes, com a MVA atribuída ou arbitrada pelo próprio fisco estadual. Então, é o caminho de uma organização no sentido de dar mais segurança jurídica ao contribuinte. Então, vamos passar o nosso slide para depois nós debatermos sobre esses temas. Então, como foi dito, nós estamos aí, espero que vocês estejam vendo, arcabouço fiscal no Senado, é onde se encontra no momento, a reforma tributária está na Câmara, que é a PEC 45, e o dia a dia, atualizações, limite para a multa tributária, e aquela questão que vem rolando há muitos anos, que é a questão da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, cujo decreto 2100 de 1996, do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, denunciava e estava analisando a validade ou não. Chegou-se ao final desse julgamento e é isso que nós vamos comentar um pouquinho aqui.
Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Bem, arcabouço fiscal no Senado. Um resumo do que é o arcabouço fiscal. Ele fixa o limite para o crescimento da despesa primária. Nós tínhamos aquele limite que foi feito do governo do Michel Temer e que agora está sendo alterado. É um controle das contas públicas para que não ultrapasse a receita e para que não haja também um déficit muito grande. É um sistema de controle do déficit. Óbvio que desde que foi implementado, que todos os governos têm pulado, dado um jeitinho, tirado alguma verba, mudado alguma conta gráfica e assim por diante. Então, o arcabouço fiscal está vindo para dar uma certa, digamos, flexibilidade na aplicação desse dinheiro, porque hoje, pelo que está, uma vez fixado aquele valor, e hoje está sendo da seguinte forma: o mapa que tem das contas gráficas da dívida só pode acrescentar no ano seguinte pela inflação do ano anterior, o IPCA do ano anterior. Então, se houver um aumento na arrecadação, mesmo assim, não poderia haver um aumento no investimento, um aumento na aplicação para melhorar alguma daquelas contas. O que agora vai variar conforme a receita que ocorrer. Então, ele fixa os limites para o crescimento da despesa primária, reajustados anualmente, segundo a combinação do IPCA e um percentual de crescimento da receita primária. Então, toma por base a receita. Os parâmetros levam em conta a meta do resultado primário dos 2 anos anteriores, através de média que é feita em virtude deste resultado primário. Os gastos podem crescer nos limites seguintes. Se obedecida a previsão da lei orçamentária, ele pode ser utilizado 70% da receita do ano anterior, caso a meta do ano seja cumprida. Se não for cumprida, em vez de 70%, pode ser utilizado 50%. A finalidade dos 30% ou dos 50% é abater o déficit existente. Algumas exceções foram colocadas, hoje não temos as exceções, mas porque saiu da Câmara Federal e foi para o Senado, está voltando para a Câmara, porque o Senado acrescentou o Fundeb, o Fundo para o Distrito Federal, e também essa primeira parte aí, que é áreas de ciência, tecnologia e inovação. As demais exceções já foram no texto da Câmara Federal, que é transferência a estados e municípios pela concessão de florestas federais ou venda de imóveis federais, ou seja, receita não orçamentária que pode ocorrer no decorrer do exercício. Os precatórios devido a outros entes federativos usados para abater dívida. Então, digamos, se o Estado, a União, está devendo a um ente federativo, ao município ou a um Estado, um valor que está em um precatório, e eles fazem o encontro de conta para abater, então isso fica fora da despesa. Então, já vai para abater o que estava devendo, então fica fora. Eu não entraria também neste controle aí. Transferências constitucionais e legais a Estado, Distrito Federal e municípios
como as de tributo. Nós sabemos que os municípios e os estados têm a participação nas receitas federais tributárias, as receitas tributárias federais. Então, esse repasse hoje está vinculado. E agora ele fica desvinculado também, porque, em verdade, não é despesa, é divisão de receita. Créditos extraordinários para despesas urgentes, como calamidade pública. Então, não ficaria vinculado também à lei orçamentária, nem a esse controle de gastos, as despesas extraordinárias com um fato que não estava previsto, como uma enchente, um fato da natureza, né, que não estava previsto em orçamento. Despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral, como a realização de eleições. Ou seja, existe a previsão de eleição ordinária de 2 em 2 anos, as municipais e as estaduais, e a federal, como também os deputados federais. Então, de 2 em 2 anos. Mas pode acontecer um fato extraordinário em que tem que se realizar uma nova eleição em um estado, em um município, ou mesmo da própria União, dependendo de algum movimento extraconstitucional. Então, as despesas também ficam desvinculadas das despesas ordinárias. Despesas custeadas por doações, como as do Fundo da Amazônia, aquelas despesas, ou seja, aquelas receitas que os outros países passam para a constituição de Fundo de Proteção ao Meio Ambiente, e cujas despesas também estavam vinculadas, agora estão sendo desvinculadas. Então, entra e ela corre dentro daquela finalidade, sendo gasta com aquela finalidade para as quais as doações foram feitas, então ficam fora do controle. E por recursos obtidos em razão de acordos judiciais ou extrajudiciais relativos a desastres de qualquer tipo. O exemplo aconteceu em Brumadinho. Então, aqueles resíduos, né, que desceram e tudo mais. Então, se a empresa que causou dano indenizar a União, indenizar o Estado, essa receita também ficaria desvinculada desse projeto ou desse arcabouço fiscal. As despesas pagas com receitas próprias ou convênios obtidos por universidade pública, etc., etc., as empresas. Então, a contraprestação de um serviço prestado pelas universidades, pelas instituições federais de educação, de ciência e tecnologia, em virtude de matrículas, de cursos fornecidos, de convênios, essas receitas que não são orçamentárias, elas também ficariam fora do teto de gasto estabelecido na nova legislação. Despesa da União com obras e serviços. Seja bem-vindo, Vanduí. Despesas da União com obras e serviços de engenharia custeada com recursos transferidos por estados e municípios, a exemplo de obras realizadas pelo Batalhão de Engenharia do Exército em rodovias administradas por governos locais. Por exemplo, uma rodovia estadual, o Batalhão de Engenharia do Exército faz o serviço e recebe o pagamento por esse serviço prestado, o Estado paga, esse dinheiro vai entrar para os cofres da União e não entraria no controle também do teto de gasto, se aplicado em outros serviços também do batalhão ou do próprio Exército, com a finalidade do seu institucional. Pagamento de precatório com deságio aceito pelo credor. Nós sabemos perfeitamente que a União deve muito precatórios às empresas, às pessoas físicas brasileiras, e existe um programa de que, se o credor aceitar a redução do valor final desse precatório para antecipar o recebimento, então, o pagamento desse precatório em virtude de negociação com deságio, e não antecipação pelo valor de face, mas com deságio, ele fica também fora de gasto. É uma desvinculação de receita para pagamento de débitos já existentes em virtude de ação transitada em julgado. E parcelamento de precatórios obtido por estados e municípios relativo a repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que é o Fundef. Então, se houver um parcelamento, o pagamento... Você vê o seguinte, esses fundos, esses parcelamentos de precatório,
na verdade, não devia estar no limite dos gastos, porque são débitos anteriores, são débitos antigos, cujo processo vem tramitando há bastante tempo e chega o momento de pagar. Então, eles estão fazendo também essa isenção, propondo essa isenção de despesa para ficar fora do gasto, do teto de gasto. Obviamente que entra no teto de gasto aquele que tem previsão para o ano X, entra no teto de gasto na previsão, mas se for antecipado com o deságio, ou se for parcelado para pagamento em pequenas parcelas, especificamente os do Fundef, estariam fora do teto de gasto. É uma forma de incentivar o governo a antecipar o pagamento desses dois tipos de precatórios. Repito que o precatório ele só vem de uma ação que já tramitou por todas as suas esferas do Poder Judiciário, e transitou em julgado, sendo transformado em um título que o poder público deve a um ente público, ou a uma empresa, ou a uma pessoa física. Então, são coisas que já passaram pelo Poder Judiciário e já se transformaram em título da dívida do Estado, do município ou da União. Então, esse é o resumo do arcabouço fiscal. Foi aprovado, como eu disse, na Câmara Federal, seguiu para o Senado Federal. No Senado Federal foram acrescentadas somente 3 exceções, que é a exceção do Fundef e para a tecnologia, aquelas que nós mostramos lá no início dessas exceções. Vou voltar lá para vocês pegarem. Fundeb, Fundo do Distrito Federal, e para a área de ciência, tecnologia e inovação. Essas três exceções foram inseridas pelo Senado Federal, razão por que está voltando o projeto para a Câmara Federal, para aprovação disso aí, ou exclusão. E a Câmara pode, na verdade, não aceitar a mudança feita no Senado e manter a redação originária e, com isso, encaminhar para o presidente da República o projeto. Segundo item do nosso encontro de hoje, é o limite para multas tributárias, e STF valida o decreto 2100 de 1996, que denuncia a Convenção da Organização Internacional do Trabalho de número 158. Então, vamos lá. Sobre as multas, o julgamento ainda não findou, mas eu trouxe aqui o ponto principal para que nós possamos ficar atentos ao que pode ocorrer. Então, o limite para as multas tributárias são aquelas multas sobre obrigações acessórias. A questão em discussão, o limite da multa, que hoje nós temos de 40%, de 50%, de 75%, de até 300%, dependendo da situação. E a base de cálculo. Hoje, a maioria dos entes públicos no Brasil aplicam a multa sobre o total da operação e não o total do imposto. Às vezes, nem imposto tem a ser pago, eles aplicam a multa vultuosa, confiscatória, sobre o valor da operação. O voto do relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ela vem favorável ao contribuinte. Ele limita a multa máxima hoje existente, a multa indenizatória, que é a multa de 20%, né? Aliás, a multa de mora, que é a multa de 20%, e está também limitando ao valor do imposto. Então, é 20% sobre o valor do imposto, e não mais sobre o valor da operação. Então, para que essa multa seja aplicada, é preciso que a obrigação acessória seja decorrente de uma obrigação que traga a obrigação de recolher, que traga a obrigação tributária, ou seja, que tenha imposto a recolher. Se não tiver imposto ou contribuição, melhor dizendo. Se não tiver tributo a recolher, a multa também teria 20%, mas não teria uma base de cálculo a ser atribuída. O julgamento está de forma virtual, e está correndo prazo para o depósito dos votos dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, do prazo do dia 23 de junho a dia 30. Então, nós estamos hoje no dia 26, então eles têm que depositar esse voto deles até o dia 30. Nós só temos, por enquanto, o voto do relator, que vem exatamente ao encontro da segurança jurídica do contribuinte, para que a multa ela fique limitada a esses 20%. Convenção 158 da OIT. Essa convenção, obviamente, nós já comentamos também nesse espaço, ela foi assinada em 1982 pelos países que aderiram. O Congresso Nacional Brasileiro aprovou em 1992, 10 anos depois.
O presidente Fernando Henrique ratificou, ou seja, incorporou ao nosso ordenamento jurídico em 1996, pelo decreto 1855, mas logo em seguida, no mesmo ano, ele denunciou através do decreto 2100, ou seja, em 1996 ele ratificou e logo em seguida, atendendo ao questionamento das empresas, da indústria, do comércio e tudo mais, das entidades, ele revogou isso aí e retirou do ordenamento jurídico. Daí nasceu o questionamento. Ele poderia, por ato próprio do executivo, denunciar a convenção através de decreto, ou deveria se submeter ao Congresso Nacional, já que ele estava ratificando uma decisão do Congresso Nacional que incorporou ao ordenamento jurídico essa convenção. A CONTAG entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, a de número 1625. Resultado é que a maioria dos ministros, isso vem sendo julgado ao longo desses anos, a maioria dos ministros decidiu de que, para o presidente da República denunciar um ato desta forma, necessita que o decreto, para poder valer, seja submetido ao Congresso Nacional, tenha a concordância do Congresso Nacional. Mas, baseado e com fundamento na segurança jurídica, e para evitar um problema enorme de todas as demissões feitas nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa concordância do Congresso Nacional só vai valer para casos futuros, a partir de agora. Casos passados estão resolvidos e não se fala mais no assunto. Desta forma, a Convenção 158 da OIT não terá validade no Brasil, não será aplicada no Brasil, e o decreto 2100 está convalidado pelo Supremo Tribunal Federal pelo princípio da segurança jurídica e a prática ao longo dos tempos. Reforma tributária na Câmara. Eu vou parar aqui e vou voltar aqui um pouquinho. Permissão para eu tomar um pouquinho de água. Sim. A reforma tributária na Câmara não tem muita novidade. Ela vem exatamente acompanhando os enrolar daquela comissão, comissão especial, cujo presidente voltou a ser o mesmo, e aproveitou muita coisa. Obviamente que com a equipe que foi montada, a equipe de deputados e técnicos que foi montada no início do ano, ela evoluiu para melhor, atendendo a demanda de diversos setores. Eles ouviram, conforme o relatório do relator, embora redundante, mas é assim mesmo, traz o que foi decidido, o que foi discutido em cada audiência pública. Realizaram muitas audiências públicas com diversos segmentos até ele apresentar este relatório. E, por último, na semana passada, eles juntaram-se com os governadores, convidaram todos os governadores e representantes do governo federal e fizeram uma apresentação, que é ela que eu vou trazer para a gente comentar aqui um pouquinho, se eu souber fazer. Deixa eu ver se eu encontro. Vocês estão vendo aí, reforma tributária, apresentação do substitutivo preliminar da PEC 45 de 2019. Se estiver vendo, só fazer um dedinho assim. Ok, então vamos lá. Esses slides, vocês estão vendo aí, é exatamente o slide que foi apresentado pelo relator aos governadores das 27 unidades da federação. O resumo e eles já apresentaram o projeto que já está na Câmara, o projeto final de emenda constitucional. Então, substituição de 5 tributos por um IVA dual, que não é novidade, nós já comentamos isso, e a criação de um imposto seletivo. Quais são os tributos extintos? O IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. E cria o IBS, no modelo IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A base com base ampla, não cumulatividade plena. O que é não cumulatividade plena? Que
tudo que gera crédito na aquisição ou no custo de aquisição é abatido do débito do tributo. Então, tudo que gerar crédito na aquisição, todos os insumos serão abatidos do débito. A incidência é por fora e não é como o ISS hoje, e não como o ICMS, é por fora. O princípio do destino, que isso é uma questão entre a União, e os estados e os municípios. O que é isso? O IVA, o IBS, melhor dizendo, ele será destinado ao longo, no final, no período de transição para as unidades federadas, 50 anos. Decorridos 50 anos da aprovação, vai ficar 100% no destino, ou seja, no estado ou na unidade federativa do consumidor do produto ou do serviço. Fica desonerada, permanece desonerada, né? As exportações e os investimentos. E também fica criado o imposto seletivo, que é um imposto sobre mercadorias que consideraram supérfluas. A alíquota padrão e alíquotas reduzidas. Hoje, a alíquota padrão no Brasil era 18%, passou a ser 19%, alguns estados têm 20%, mas hoje a alíquota padrão é a de 18%. Obviamente que tem as que não são as extraordinárias, que é aquela dos produtos supérfluos, que é 27,5% ou 25%, outros têm, e assim varia, mas a padrão é aquela para a maioria das mercadorias. Então, ela teria uma redução de 50% para bens e serviços nos seguintes setores: serviço de transporte público coletivo urbano, semiurbano e metropolitano, medicamentos, dispositivo médico e serviço de saúde, serviço de educação, produtos da agropecuária, pesqueiro, florestais e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, que estão relacionados na Lei 10.925, com alteração feita agora em 2023. E as atividades artísticas, ainda quase não saía, e culturais nacionais. Então, esses aí teriam uma redução na alíquota de 50%. Digamos, se eu estou em 19%, ficaria em 9,5%. É essa a previsão. Alíquota padrão e reduzidas. Isenção para medicamentos. Redução de 100% da alíquota da CBS, incidente sobre Serviço de Educação de Ensino Superior ProUni. O que é a CBS? A CBS é a contribuição sobre bens e serviços a ser criada para substituir o PIS e a COFINS. Ela é uma criação infraconstitucional, mas a PEC 45, assim como a PEC 110, que está embutida na PEC 45, traz a previsão da sua criação com a alteração do artigo 195 da Constituição Federal. Hipótese em que as pessoas físicas que desempenham as atividades agropecuárias, pesqueiras, florestais, extrativistas, vegetais e natura não sejam submetidas ao IBS e à CBS. Ou seja, caso de isenção ou de não incidência serão feitos através da lei complementar que vem depois da emenda constitucional, que será autorizada pela emenda constitucional, prevendo a não incidência ou isenção do imposto dual ou da contribuição do bens e serviços para a hipótese das pessoas físicas produtoras lá de pesqueira, agropecuária, etc, etc, etc. Limite de receita anual de 2 bilhões de reais para que o produtor rural, pessoa física, possa não ser contribuinte do IBS ou do ICMS. Então, criação de um limite. Se a pessoa física, que está situada aí na terceira hipótese desse painel, ultrapassar o faturamento anual a 2 bilhões, ele sofrerá a incidência dentro da lei normal. Ele sai da exceção da lei de não incidência. O cashback, que ele tem comentado aqui. Um substitutivo cria a possibilidade da devolução, ou o substitutivo que ele está apresentando, né? Cria a possibilidade da devolução do imposto e da contribuição à pessoa física de forma ampla. A lei complementar vai dizer qual é a ferramenta a ser utilizada.
se será quem terá o direito, obviamente que o direito está sendo direcionado para aqueles que já têm cadastro com benefícios do governo federal, que é aquele pessoal da Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, aquele pessoal que é cadastrado como pobre na forma da lei. E a forma de receber de volta, se é com desconto no caixa, na hora de pagar já bate, e é o mais correto e melhor do que o pobre estar emprestando dinheiro para depois receber de volta, e para receber é difícil, ou se será através de um crédito na conta, ou se será através da geração de um crédito para a compra futura. E eu espero que não seja nenhuma das duas hipóteses últimas, seja a primeira hipótese. Regime tributários favorecido. O substitutivo, ele mantém os dois regimes tributários favorecidos atualmente existentes da Constituição Federal, quais sejam o Simples Nacional, que está previsto na Constituição e regulamentado pela Lei Complementar número 123 de 1996 e suas alterações posteriores, e a Zona Franca de Manaus, que será mantida. A Zona Franca de Manaus será mantida pela tributação do IPI. Aí eu vi uma crítica de entendidos, mas é bom que se esclareça, que onde se mantém o IPI destinado à manutenção dos incentivos na Zona Franca de Manaus, o imposto seletivo não será tributado. Então, não terá dois impostos, o seletivo e o IPI. O IPI será mantido com finalidade específica e não haverá uma bitributação. Então, havendo um, não haverá o outro. Se houver mantido o IPI em certo segmento, nesse segmento não terá o seletivo relativo ao IPI. Se for extinto o IPI para aquele segmento, nascerá no seu lugar o imposto seletivo. Regime tributários específico. Aí vem a questão dos regimes que hoje nós temos as monofasias, nós temos diversos tratamentos diferenciados, e essas exceções também serão mantidas. Combustíveis e lubrificantes, tem a monofasia, alíquotas uniformes e possibilidade de concessão de crédito para contribuinte do imposto. Isso vai para a lei complementar. Serviços financeiros, operações com bens imóveis, plano de assistência à saúde e concursos de prognóstico, com alterações das alíquotas, das regras de creditamento e na base de cálculo, e tributação com base na receita ou no faturamento. Todas essas exceções serão levadas para o bojo da famosa lei complementar que nós estamos comentando, que virá logo em seguida. Que o bom seria que, ao tempo em que se discute a reforma tributária através da PEC, nós já estivéssemos discutindo também o projeto dessa lei complementar regulamentadora. Regras governamentais. Não incidência do IBS e ICBS admitida a manutenção do crédito relativo à operação anterior. Ou seja, poderá ter algumas regras nas operações governamentais para que o fornecedor forneça para órgãos públicos e não seja tributado para reduzir o preço, mas manter o crédito das aquisições para abater de operações outras. Destinação integral do produto da arrecadação do IBS e da CBS recolhida ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas dos demais entes e elevação da idêntico montante do ente contratante. Ou seja, beneficiar aquele que contratar como outro ente público algum serviço, reduzindo para ele o custo, mantendo esse custeio através do contratante e não do contratado. Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional. Esse fundo é o Nogórdio, que vem e foi em virtude dele que a reforma não passou na época do governo Dilma Rousseff. Existia na previsão daquele tempo, na relatoria do atual deputado, que graças a Deus assumiu, nosso amigo Rauli, o projeto, a PEC 110, que é oriunda do projeto que ele trabalhou no governo Dilma Rousseff. Então, lá tinha a criação de dois fundos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que seria formado a multa daquele dinheiro, só um minutinho, por favor. Aquele dinheiro estava depositado no exterior, que acabou sendo trazido de volta ao Brasil, então a multa e o juro iria formar esse fundo. Acabou não tendo o fundo, a multa, o dinheiro entrou e foi distribuído
para os estados, municípios e para a própria União. Então, seria esse fundo. Então, ficou agora a questão como formar esse fundo. Para que fosse viabilizada a reforma tributária no relatório anterior, esse fundo seria formado por um percentual do IBS dos estados. Agora, não, o atual governo, resolveu contribuir com o fundo, e com isso está viabilizando a aprovação da emenda constitucional da PEC da reforma tributária. Então, o fundo agora foi negociado, terá participação dos estados, municípios e do governo federal, e servirá exatamente para as questões de perda de arrecadação e para incentivo ao desenvolvimento regional. O substitutivo institui o fundo com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, mediante a entrega de recursos aos estados e ao Distrito Federal, para aplicação em realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura, fomenta atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras e promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Vejam vocês que o fundo tem finalidade específica e previamente estabelecida na própria Constituição Federal. Não poderá, obviamente, haver o desvio. Os aportes de recursos serão feitos pela União em valores que iniciam em 8 bilhões, já no ano de 2029, chegando a 40 bilhões de reais a partir de 2033. Então, decorem bem esses 2 anos, 2029 e 2033, que quando nós estávamos discutindo o PLP número 5, para poder passar, foi estabelecido uma certa flexibilidade nos incentivos fiscais a partir de 2029. 2029, 2030, 2031, 2032, já vai tendo uma certa variação com a redução dos percentuais de incentivos fiscais. Então, a partir de 2029, vocês vão ver também que começará a ser implementada parcialmente a nova reforma tributária na substituição do ICMS e do ISS pelo IBS. Até lá, até 2029, não haverá alteração nenhuma para o contribuinte. Mas nós vamos ver mais na frente, com mais detalhes. Acho que Bem. O substituto garantiu os benefícios fiscais do ICMS convalidados. Olha, vejam vocês aí. Benefício do ICMS convalidados. Então, todos os incentivos existentes hoje e que possam vir a ser renovados em virtude da lei complementar número 160, que o comércio ficou beneficiado pela postergação de 10 anos, de 2022 a 2032, em virtude do PLP número 5, a reforma está mantendo incólume esses incentivos. Então, ficam convalidados até 2032 com o uso de 2 mecanismos. Início do prazo de transição do ICMS em 2029, conforme eu disse, está previsto na lei complementar número 160 e no convênio 190. Aportes em um fundo de compensação de benefícios fiscais ou financeiros fiscais a ser atribuído de modo a compensar as perdas de 2029 a 2032. Quer dizer, outro fundo. É um fundo de compensação para possíveis perdas a partir da entrada em vigor da transição em 2029. Esse fundo ele vai compensar, vai dar digamos, um balanceamento nas receitas no período de transição de 2029 a 2032, quando finalmente, em 1º de janeiro de 2033, entrará plenamente em vigor o IBS e a CBS. Os aportes de recursos serão feitos pela União em valores que iniciam em 8 bilhões de reais em 2025, aumenta até 32 bilhões de reais em 2022, reduzindo-se progressivamente até 8 bilhões em 2032. Como é isso? Em 2025, a União aporta 25 milhões, vai aumentando proporcionalmente até 2028. Quando chegar em 2028, ele estará em 32 bilhões. De 2028 até 2032, 32 vai reduzindo para voltar a ser aqueles 8 bilhões que a União fica responsável. Transição para o novo modelo.
2026, a alíquota de 1% compensável com... Isso aí já é... O substitutivo estabelece que a transição de tributos antigos para os atuais se dará em 8 anos da seguinte forma. 2026, alíquota de 1% compensável com PIS e a COFINS. Esse 1% será da CBS e não do IBS. Será da contribuição criada para substituir o PIS e a COFINS. Então, 2026 passa a pagar a CBS com uma alíquota geral de 1%. E o valor que for pago compensa no recolhimento do PIS e da COFINS. Então, é uma forma de ir criando, educando no sentido da aplicação da nova contribuição. 2027, entrada da CBS, extinção do PIS e COFINS pleno e redução do zero da alíquota do IPI, exceto da Zona Franca de Manaus, que será mantido para incentivo na própria Zona Franca de Manaus. Então, em 2027, acaba o PIS e a COFINS totalmente e entra em vigor a CBS. 2020, por enquanto, não se fala em imposto, não se fala em IBS. Aí foi a CBS que entrou em vigor. Em 2029, entrada proporcional do IBS e extinção proporcional do ICMS e do ISS. Então, 2029, 2030, 2031, 2032. Do dia 31 de dezembro de 2032, não se fala mais em ICMS e ISS, a não ser débitos existentes, né? Ainda existente, mas já entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2033, totalmente o novo regime de tributação. Então, o período de transição para o contribuinte vai até 31 de dezembro de 2032. Agora, em relação aos municípios, aos estados e à União, a divisão do bolo é que tem um prazo de 50 anos. Ele vai de 2029 a 2078, eles vão repassando proporcionalmente, até chegar ao final dos 50 anos, o imposto sendo totalmente pago no estado de consumo, na unidade federada, onde está o consumidor do produto ou do serviço. Então, a transição federativa ocorrerá em 50 anos. Cria-se ainda um conselho federativo. Esse conselho federativo, ele tem como finalidade, obviamente, como o Comitê Gestor do Simples Nacional. Ele vai ser formado por representantes das Secretarias de Fazenda, dos estados do Distrito Federal, dos municípios, da União, e é esse conselho que vai estabelecer essas fases de transição, a regulamentação, o caminho por tudo isso aí. É uma espécie de CONFAS que nós temos hoje para o ICMS, será criado para o IBS e a CBS. Ainda vem a questão da criação do imposto seletivo, incidindo sobre a produção, a comercialização ou a importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, desonerando as exportações. Então, a lei complementar, ela vai estabelecer o que são bens e serviços que são prejudiciais à saúde. Na proposta da PEC 110, estava relacionado os produtos que já são prejudiciais. Obviamente que você relacionar produto, ver um produto novo, ou com outra figura, ou com outra cara, com outro nome, com outra configuração, ficaria fora. Então, ele tira do texto constitucional e manda para a lei complementar, que é mais fácil de atualização. Então, cabe à lei complementar definir o que são bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E esses bens e serviços serão tributados por um imposto seletivo, cujo percentual será estabelecido em lei complementar. E uma novidade que se luta tanto há muito tempo é sobre a tributação de renda e patrimônio, que já vem alguma novidade sobre isso. Incidência sobre veículos aquáticos e aéreos. Não sei se vocês sabem, mas os aviõezinhos, aqueles pequenos navios, aqueles bem sofisticados, como é que chama? Iates, eles não são tributados para o Estado, eles não têm tributo sobre propriedade de veículos. Então, para todos os efeitos, eles não são considerados veículos, serão considerados veículos aqueles que batem na terra. E, em razão disso, eles não eram tributados. Agora tem a proposta que eles estarão tributados pelo IPVA, aonde for licenciado. Eles vão precisar ser licenciados.
a possibilidade do imposto ser progressivo em razão do impacto ambiental do veículo, ou seja, que tipo de combustível ele utiliza, etc. Então, são os aquáticos e os aéreos entram na tributação, que é uma forma de realmente você tem uma pequena moto, você tem um pequeno carro, paga o IPVA. Você tem um iate, não paga nada. Então, é uma certa injustiça que agora está sendo corrigida. O imposto de transmissão, causa morte ou doação, também vem com a novidade. Ele é progressivo em razão do valor da transmissão. Ele transfere a competência do imposto sobre bens móveis, títulos e créditos ao Estado, onde tiver domicílio de cujos, ou seja, onde o dono do imóvel... isso vai trazer uma certa confusão, que hoje é no domicílio do imóvel, onde está o imóvel, e eles estão transferindo para o domicílio do proprietário local onde ele estava e onde ele morreu. Cria a regra que permite a cobrança sobre a herança no exterior. Hoje não tem. Se você tem herança no exterior, você só paga o tributo se por acaso ela for trazida, ela for nacionalizada. Se tiver lá, não. Eles estão criando uma regra também para que haja herança no exterior, você paga o imposto sobre causa morte. No caso que a herança só ocorre em causa morte. Um detalhe importante é que esse imposto é pago sobre qualquer doação. Eu estou com um cliente, é interessante, ele ia receber um valor e o valor ia receber em pessoa física. Ele pegou o dinheiro, o que ia receber, e doou para uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica tributada no Simples Nacional. Qual foi o pecado que ele cometeu? Ele, para doar, teria que ter recebido. Então, para receber, ele paga o imposto como pessoa física. E quando doou, pagou o imposto para transferir da pessoa física para a pessoa jurídica. Como ele quis fugir de uma tributação, ele caiu em 3. Né? Caiu no imposto de transmissão, no imposto de renda e depois no imposto sobre doação. Aí eu digo, o que é que eu faço, doutor? Eu digo, lamente, é o jeito, lamente, não tem mais jeito. Quando a gente consumato est, fato consumato já está, né? Então, nesse sentido, ele não deu muito certo, não. Tributação sobre renda e patrimônio, IPTU. O dispositivo autoriza o Poder Executivo que atualize a base de cálculo do imposto por meio de decreto a partir de critérios gerais previstos em lei municipal. Então, o Poder Executivo Municipal, através do decreto, ele vai atualizar a base de cálculo. Hoje é uma parafernália. Você saber que a base de cálculo do IPTU, porque é arbitrado pela Secretaria de Finanças de cada município, varia, não tem critério, então se cria uma base de um critério, o Poder Executivo baixa um decreto estabelecendo as leis gerais para que haja uma maior segurança do contribuinte. Determinada reforma também, a tributação que é ICS, isso aí vai lá para frente. Né? Assim sendo, ele, quando terminou de tudo isso, ele disse, obrigado. Aí eu digo também, obrigado para vocês que tiveram paciência de me ouvir aqui. Essa é a apresentação que foi feita aos governadores. Em discussão. Eu sou aluno, vou ouvir. Doutor Sérgio. Doutor Damasceno, se o senhor me permite, só queria fazer uma contribuição aí em relação a... Cuidado, pode ter interceder, a doação. Em relação à questão das multas aí, que é o tema 487, né, do Supremo Tribunal Federal, eu acho que enquanto o senhor estava preparando os slides aí, o Supremo atualizou aqui a situação. Então, agora nós temos um voto do Barroso, que o senhor mencionou, e temos um voto do ministro Dias Toffoli, que cria uma série de critérios diferentes, e o processo, e a votação foi suspensa porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista. E levou para Portugal, foi? Provavelmente. Então, assim, esse é um tema muito caro para nós aqui, inclusive a gente tem alguns casos relacionados com ele, por isso a gente acompanha de perto, e é um tema que está há mais de 10 anos aí aguardando um desfecho. Imaginamos que se daria agora com o retorno do pedido de vistas lá do ministro Toffoli, que aconteceu em dezembro, e agora temos uma nova interrupção. Mas o bom é que, a partir de agora, o
boa notícia é que, a partir de dezembro, o Supremo fez uma modificação no seu regimento, então o ministro que pede vista, ele é obrigado a devolver em 90 dias, né? É um prazo demasiado longo, mas ainda assim é melhor do que esperar por anos a fio, como a gente estava esperando quando esse processo, esse assunto estava lá na conta do ministro, do gabinete do ministro Roberto Barroso. Então, temos agora 2 votos um pouco diferentes, um do outro, e o ministro Gilmar Mendes interrompeu a votação. Essa modificação do regimento feita pela Rosa Weber, né? A presidente Rosa Weber. Isso. Pra você ter ideia, teve um pedido de vista, para vocês terem ideia da velocidade do nosso ministro, teve um pedido de vista que o ministro se aposentou 20 anos depois e não devolveu, né? Então, agora ficou estabelecido em 90 dias. 90 dias não devolver, automaticamente ela põe em pauta e já se resolve isso. Inclusive, isso foi bom porque até os que estavam há muito tempo em poder desse pessoal, ela colocou em pauta, no decorrer dos 90 dias, ela colocou em pauta, independente do relator devolver ou não, se o relator não votar, ele já é substituído e assim a coisa vai andar. Eu acredito que essa medida que ela adotou é muito importante para a agilidade. Então, são 90 dias, mas 90 dias é melhor do que 10 anos, 20 anos, né? Então, essa primeira remessa ainda tinha um agravante, que eram 90 dias úteis, né? Então, começou a contar em janeiro e terminou em junho, 90 dias. É verdade. Viraram 6 meses. Mas o Brasil é tão bom, ou seja, que agora mesmo o Congresso Nacional, principalmente a Câmara Federal, suspendeu os trabalhos porque a metade dos deputados vieram para o Nordeste brincar São João, brincava, comer pé de moleque, beber aluá, e a outra metade foi para Portugal, para o IDP, né? Para o evento jurídico que está havendo lá em Portugal. Então, parou o Congresso Nacional porque é hora da brincadeira. Para no Carnaval, para no São João, é a vida. Não é fácil. Sandoval. Eu precisava de uns 3 programas desses para poder só fixar um pouco tudo que você falou aí. É muita coisa, é muita coisa. É uma coisa que, dessa forma, levada dessa forma, aconteça o que acontecer, a prova assim ou assado, é muita coisa mesmo. Eu só lamento não ter mais 30 anos, que a velocidade da recepção e fixação das informações eram bem melhores, né? Hoje, eu penso bem, falo, meu Deus do céu, como é que nós vamos lidar com isso? Depois eu paro e falo, eles vão lidar com isso. Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque a partir de 29 é que vai começar a mexer e 32 é que começa de vez, né? Então, a gente só precisa saber, obviamente precisa saber. Mas realmente é muita informação mesmo. E que bom, pelo menos a gente está informado de como é que as coisas estão andando. Era pior quando você não tinha nada, né? Você reclamava, era um abuso e tudo, e não tinha nada andando. Agora está andando, que bom. Sandoval, eu estive no congresso aí do IDEP, aí em São Paulo, semana passada, é o Congresso de Direito Tributário do Instituto Geral da Taliba. Então, eram 120 palestrantes, tudo na área tributária. E o que eles reclamavam é da velocidade. A maioria reclamando da velocidade com que está avançando essa discussão. Pelo amor de Deus, eu não tinha cabelo branco, ainda tinha cabelo quando passou a se discutir essa história de reforma tributária. Nós estamos há muito tempo discutindo isso e dizer que agora está sendo atropelado. Não é isso. Nós não estamos vendo muita novidade. Vamos analisar o seguinte. Dizer que em 2029, ou seja, 6 anos, é muito importante para que nós tenhamos segurança que vai ter tempo para discutir a regulamentação, porque a coluna mestra da reforma já está posta, a gente já sabe o que se quer, já vem colocando no mercado, se discutindo, se dizendo que prejudica. O prejudicial está lá nas entrelinhas, que é na regulamentação. Então, a gente precisa ter cuidado das alíquotas da CBS, porque, na verdade, se for a alíquota única, eu sei que não mas se fosse a alíquota única, para quem é tributado pelo lucro presumido sair do PIS e COFINS de 3,65% e passar para 12%, sem ter insumo para compensar, era uma carga tributária de
300% que aumentaria. Então, não tem lógica. Mas esse prazo de transição para o contribuinte até 2032, iniciando em 2029, dá tempo suficiente para que as lacunas, os mal-entendidos, sejam corrigidos na legislação infraconstitucional. Se discutir tudo isso, eu acho suficiente. Eu acho que com essa modulação que está sendo feita, tem tudo para que este ano nós tenhamos essa reforma tributária. Primeiro, porque todos estão querendo. A União está querendo, os estados estão querendo, os municípios estão querendo, as empresas já não aguentam mais tanta burocracia. Obviamente que os dois pilares dessa reforma são redução das obrigações acessórias do custo operacional e não aumento de carga tributária. Então, de que está falando em redução de carga tributária, não aumento de carga tributária. Obedecido esses dois princípios, obviamente que a população vai aceitar e vai se trabalhar muito bem essa reforma que está aí. Mas nós temos muitos críticos. Mas se vocês tiverem o cuidado de analisar as críticas, a maioria de quem não conhece chuta no ar e joga para a plateia. Não tem conhecimento de causa. Não tem. Ora, hoje mesmo, como eu disse aqui, eu ouvi um comentário dizendo: então, vamos obrigar a pagar 2 impostos para manter a Zona Franca de Manaus. Pagar 2 impostos. Pagar o imposto seletivo e pagar o IPI. Não é verdade. O IPI é lá na Zona Franca de Manaus para os produtos de lá. E com isso não terá o imposto seletivo. Mas ficam jogando farofa no ventilador, talvez para confundir. Quanto mais confusão, talvez seja melhor. Como dizia o Alfredo Becker, é o manicômio tributário que eles querem fazer. Vanduí. Boa tarde a todos, boa tarde ao doutor Damasceno. Quer dizer que nós, que temos incentivo fiscal do setor atacadista e distribuidor, nós podemos ficar tranquilo que a gente só vai ter mudança a partir do ano de 2029, é isso? De 2033. Não, mas de 2029 até 2032... 2022 poderá haver uma pequena redução no seu incentivo, a critério de cada estado. Certo. Então, dá muito tempo para a gente pensar, né? Agora, o que me preocupa, Sandoval e demais, sabe o que é essa lei complementar, porque até hoje ninguém disse quanto é que vai ser o IBS, né? Nenhum alíquota, né? A questão do IBS, eles vêm pregando para ver se a gente aceita, está em 25%, né? Seria a alíquota matriz. Mas tem a compensação plena, né? Conforme a gente falou aí, os créditos plenos. Hoje os créditos são relativos, né? Alguns insumos não aceitam como crédito, eles querem que tudo gere crédito, tá? Aí fizeram a média que daria em torno de 25. Mas isso vai ter muita discussão. Se eles têm a preocupação, a promessa, o comprometimento de que não haverá aumento de carga tributária, e até porque quem está fazendo isso tem interesse em nosso voto, obviamente, eles vão ter esse cuidado. E digo mais ainda, hoje os segmentos econômicos estão politizados. Então, cada segmento econômico tem o seu grupo dentro do Congresso Nacional que defende a sua bandeira. Então, para passar uma bandeira do governo, digamos, para abraçar governo X, governo Y, é muito difícil, porque o pessoal não está comprometido com o governo. O pessoal está comprometido com os segmentos econômicos. Exatamente. Obrigado. É o que eu penso, viu? Não estou impondo verdade, mas o que a gente vê no dia a dia é isso. O Congresso está dividido em segmentos econômicos. Doutor, essas contas que o senhor fala que as contas de consumo também serão compensadas todas? Conta de consumo? Sim, água, energia elétrica, telefone, que isso tem ICMS, né? João, serão sim para as empresas que estão utilizando aquilo como insumo à sua atividade. Para você em casa, não. Né? Não, sim, lógico, mas as com empresas certeza, com CNPJ... certeza. Olha, uma coisa que está sendo muito discutida, e que agora eu estou dizendo que estão arranjando a solução,
que faz parte de muita discussão, é o crédito do ICMS sobre a energia utilizada pelos estabelecimentos comerciais. E pelos industriais, desde 1996, que pode. E o comercial não pode. Aí botaram, não, se tem uma padariazinha, aquela maquinazinha elétrica para fazer o pão lá dentro do supermercado, aquela energia gasta ali poderia utilizar crédito. Aí não tem outro. E previram 5 anos para frente, aí aumentaram para 10, aumentaram para 15, nós estamos em 30 e poucos anos que a Constituição entrou em vigor e nunca foi ingerido. Agora estão dizendo que isso é pleno. Por ser pleno, isso aí é um exemplo de que vai ser utilizado, poder ser utilizado o crédito do consumo da energia nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Ok, obrigado, doutor. Só para contribuir. Mais algum questionamento? Bom, Sodoval, opa. Não, eu só mudei, porque eu tenho aqui onde eu enxergo e aqui é onde eu falo, que eu sei que vocês estão me vendo, mas eu vejo vocês muito pequenininho aqui, porque aqui é o laptop. Aqui eu tenho um monitor grande, então por isso que eu olho para lá. Mas eu acho isso aí, doutor. Hoje nós até temos aí alguns minutos já avançados no nosso horário, não sei como é que está o pessoal com o tempo, mas agradecer o que você está fazendo e pedir, né, que continue fazendo isso, acompanhando e passando para a gente, porque é importante demais, né? Eu não assimilei tudo, espero que quando você mandar a gravação do programa eu consiga ler, ver tudo outra vez e melhorar, né, a fixação de tantos temas aí que estão, vamos dizer, hoje na frente de tudo, né? Para nós tem um interesse muito grande. Como disse o doutor Sérgio, aí o voto já andou, né? Nós temos até o dia 30 deste mês, para ter os outros votos, nós vamos ter, na próxima encontro, novidades sobre a multa. Nós vamos ter também novidade sobre o projeto da PEC, né? O que andar. Então, nós vamos ficar atentos e vamos manter o nosso encontro de 15 em 15 dias e trazendo a evolução dos temas. E surgiu um tema novo, que eu acredito que nesse período talvez não surja nenhum tema novo, a não ser o projeto da desburocratização e o projeto do Código de Defesa do Contribuinte Nacional, que os dois estão parados. Nós vamos ficar atentos para trazer as novidades para debatermos aqui no nosso fórum de debates. É isso. Alguma colocação a mais dos colegas e amigos? Então, silêncio, vamos encerrar nessa, Dona. Isso. Muito obrigado a todos. Então, obrigado, doutor Damasceno, pela tua dedicação, pela tua boa vontade. Obrigado a todos. Tenham todos boa semana, bons negócios e vamos na paz de Deus. Obrigado. Amém. E vamos pedir os times para ter pena do Curitiba, viu? Um abraço. Um abraço. Até